te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Versículo 18 e 19. Pero antes de ler, eu quero que a la voz de três, você, se puede, se não pode, não passa nada. Pero se puede, soltar tu voz com um grito bem forte, dizendo, dejando atrás el passado. ¿Vale? ¿Vale? A la voz de três. 2, 3. Muito bem. Fíjense bem nessa história, que irei concluir com ela. Todavia não direi qual é a história, mas é uma história bíblica. Pero este texto me chama a atenção e me chamou muita a atenção esta semana, mientras pedia ao Senhor algo para compartilhar com a igreja nesta Santa Cena especial. 43, versículo 18 e 19, diz a palavra: não os acordéis de las coisas passadas, nem traigas a memória las coisas antiguas. He aqui que eu hago coisa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amém? Este texto é muito interessante. Eu não vengo a ensinar nada a los hermanos, solamente recordar o que os hermanos já sabem. O profeta Isaías é conhecido como o profeta que falou muito del Mesías, sobre o reino del Mesías. Algo. E também profetizou finales de cautiveiro, em especial estes que eles estavam vivendo, o povo de Deus. É interessante porque Deus hace um exemplo com o que já havia passado com este povo. Não com eles, mas com seus padres, abuelos, gerações passadas. Em um cautiveiro distinto, pero era cautiveiro del Egipto. Eles estavam em outro cautiveiro. Eles miraram com seus olhos a primeira geração que Deus hizo um montão de milagros. Milagros que, pero aún assim, murmuraram, viraram suas espaldas a Deus. Faena traz faena. Pero o profeta traz um mensagem de Deus dizendo: é aqui que eu hago coisa nova. Como não crer em coisas novas estando em um cautiveiro? Estando em uma circunstância horrível. Este texto retrata um novo êxodo, uma nova salida para o povo que estava outra vez oprimido. Deus sempre chega com uma palavra de esperança em um momento de dificuldade. Escute-me bem, fíjese bem nisto. De la mesma maneira que os israelitas haviam sido escravizados antigamente, esta geração estava de la mesma maneira. E chega um profeta dizendo: mira, não os acordais, olvidem-se de las coisas passadas. Não necessita contestar-me, mas às vezes estamos presos a nosso passado. Pastor, não me digas que não, que eu sei que sim, que eu sou homem igual a você, e eu sou casado com uma mulher igual a você. Muitas vezes estamos apegados ao passado. E o Senhor sempre tem uma coisa nova. Sempre. Não é hoje. Sempre o Senhor tem uma porta aberta para cada um de nós. Eles voltaram a clamar a Deus, esta geração. E uma vez mais,
Dios escucharía y libraría este pueblo. Si usted abre su Biblia, en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, usted va a ver que pasó lo mismo. Y ellos clamaron a Dios, y Dios escuchó su clamor. Por eso que hay pasajes en la Biblia diciendo: clama a mí, y yo te responderé. Y anunciarte cosas pequeñas. No. Cosas y débiles. No. Y firmes. Que aún no sabes. Que aún no sabes. Una nueva salida se realizaría y volvería un nuevo desierto. Los hermanos conocen este libro del profeta Isaías. Profetizar sobre un Mesías, un rey fuerte, poderoso, a gente que estava em um cautiveiro. E a história diz que quando os babilônicos invadiam as terras, eles destroçavam todo, para que a gente que fuera levada como escravo não tivera nem desejo de regressar à terra, porque não havia nada. Ou seja, salir de um cautiveiro para volver para onde? Pero sabe o que me encanta nisto? É o que está escrito em el livro de Hebreus, capítulo 11, que todos estes personagens que allí estavam, que são exemplos de fé, morreram anelando ou deseando coisas aún maiores. Escúcheme bem, eu sei que você sabe, só quero recordarte. Deus sempre tem algo maior e melhor para você, para tu casa, para tu família. Não são tus planos, são os planos de Deus. Pero há uma urgência de Deus para minha vida e para tu vida. Olvídese del passado. Deje el pasado hacia atrás. Camine adelante. Nuestro enemigo quiere hacernos creer que nuestro futuro es sin ninguna perspectiva y totalmente oscuro. Es esto que ele dice todas las mañanas. No, pastor, conmigo no. Este año, todos los días yo despierto. Mi futuro, tal. Pero hay días que tu dices: Senhor, não tenho perspectiva nem de lunes lo que vai passar. É isso que o inimigo quer que tu creia. Pero devemos creer que os planos de Deus para cada um de nós são uma bendição. O profeta Jeremias, que foi outro que tuvo faenas e faenas em sua vida, ele suelta uma palavra muito especial, inspirado por Deus. Capítulo 29 del profeta Jeremias, versículo 11. Ustedes conocen el texto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que o esperás. No es Bruno diciendo para Tatiana: Tatiana, yo tengo pensamientos de paz. Es Dios diciendo para cada uno de nosotros: tenho pensamentos de paz. Tenho planos hermosos para cada um de vocês. De alguma maneira, sem dar-nos conta, estamos atrapados ao passado. De alguma maneira, nossa vida, hacemos planos futuros, pero sempre traemos coisas do passado que de alguma maneira dañaram nosso coração e principalmente nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Quando as coisas do passado nos traem alegria, vale, está bem, e isto é bíblico. Pero quando estes recuerdos nos traem tristeza, por que alimentamos? Quando estes pensamentos ou nosso passado nos trai
mucha paz, mucha alegría, está bien, pero ¿por qué alimentar cosas que no nos traem esperança, que não nos traz perspectiva? Lo que nos traz esperança, sim, devemos lembrar, recordar, trazer para nossa vida. O conselho bíblico é que devemos trazer à memória algo que nos trajo esperança. Este mesmo profeta Jeremias, em seu livro, que o nome por si já é o nome, Lamentação, não é bendição, é lamentação. Pero ele habla de la misericórdia de Deus. E aí eu hago uma pergunta. A las 12:30, então tenho tempo. ¿Merecemos a misericórdia de Deus? Quem merece a misericórdia de Deus? Nenhum de nós, nadie. Uma vez eu hice de tantas coisas que hice em minha casa e rompi algo que meu papá le gostava muito. E meu papá disse: eu não te pego hoje porque não estou tão rabioso. Aí eu disse: papá, é a misericórdia de Deus. ¿Ve? Que é bom ler a Bíblia. Hasta hoje ele recuerda dessas histórias. Eu sempre o confrontava com a misericórdia de Deus. Por favor, papá, tu tens a potestade, pero Deus é misericordioso. Não merecemos. Ele deveria pegar-me. É óbvio. É como ve como as coisas são sencillas. Pero por sua misericórdia estamos de pé. O profeta em seu livro, ele disse, capítulo 3, versículo 20: lo tendrei aún em memória, porque minha alma está abatida dentro de mim. Mira, hablar de bendição estando em aflição não quadra, por lo menos para mim. Não, pastor, eu sou experto em hablar de deserto. Bueno, eu sou experto em passar por deserto, pero hablar não. Nadie le gusta, es bueno hablar de bendición, es bueno hablar de cosas buenas. Pero el profeta dijo: lo tendré aún en memoria. ¿Qué yo estaba diciendo? Yo tengo en memoria, aún en mi aflicción, la misericordia de Dios. Porque él sigue, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Versículo 22, por la misericordia de Jehová não hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericórdias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fidelidad. Aunque não merecemos, Ele sigue, hermana Dulce, sendo fiel, sendo bueno, glória a Deus. Em el momento mais difícil de sua vida, o profeta Jeremias tuvo sua esperança fortalecida por la certeza que Deus é e seguirá sendo fiel. Sendo fiel. É uma consciência, mientras estávamos cantando aqui. A mim me gusta dizer: Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Às vezes, não, Senhor. Estamos de pé por la fidelidade do Senhor. Pero el passado quiere destrozar nosso futuro. Coisas malas que passou en el pasado quiere estropear lo que Deus tiene arreglado para cada um de nós. Por isso, vuelvo a dizer a palavra que foi leída al princípio do culto hoje por el hermano Álvaro. Eu irei. Não é ele, Álvaro, que vai. Não é Bruno, não é Andrés, não é pastor Luiz. É Jeová que está dizendo a tu oído esta manhã: eu irei adelante de ti. Enderezarei los caminos.
Pastor, eu não sei o que vou fazer. Tranquilo, Ele já está delante de ti, arreglando o que tem que ser arreglado. Glória a Deus. A esperança era que, de la misma maneira que Deus havia sido fiel no passado, Ele seguiria sendo fiel no futuro. O profeta Jeremias podia aferrar-se a este amor, porque conhecia a misericórdia de Deus. Haga um desafio este mês. Leia tranquilo o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Quando terminar, você vai dizer: como minha vida é perfeita. E eram homens de Deus. Confiar na fidelidade de Deus, dia tras dia, nos hace crer em sua grande promessa para o futuro. Estar detenido ao passado nos impide de viver o novo de Deus. Escute-me bem. Está detenido. Porque antes. Porque há 50 anos. Porque. Sim. E já vou com 40. Desde os 15 digo: como era bom quando eu tinha 5 anos. Já 40. Se acabou. E ayer despertei com uma palavra que meu coração todavia sigue um pouco danhado. Minha esposa me abraçou e disse: "Mi viejito". Estropeou toda a minha alegria semanal. Mi viejito. Que harei? Aí eu disse: "Vale, haga-me comida, porfa". Glória a Deus. Está detenido ao passado. Nos impide de viver o novo. E lo nuevo, según el texto del profeta Isaías, es más grande y mejor. Não é Bruno que está dizendo, é a palavra. Capítulo 43 del profeta Isaías, versículo 19. He aquí que yo, Jehová, hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz y la conoceréis. Outra vez abrirei caminhos em el desierto e rio em la soledad. Como que isso quadra em nossa mente tão débil? Lo que me hace creer nisto é a fidelidade de Deus. Cada de nós aqui temos nossos problemas. E há dias que não vemos como se solucionará ou se arreglará. Pero não são com tus forças, disse Jeová. É Deus que vai fazer. Este mesmo texto, o capítulo 43, em el versículo 2, o Senhor disse: "Quando passares por las águas, eu estarei contigo. E se por los rios não te anegarão. Quando passes por el fuego, não te quemarás, ni la llama arderá em ti." É porque temos corpos especiais. Há dias que queimam as coisas, ou não. Pero Deus está aí conosco. Deus está aí conosco. O novo de Deus é o propósito de Deus para cada de nós. Quando estamos estancados em el passado, não avançamos. Recuerden o povo de Israel saliendo del Egipto. Quantos recordam? Eu creio que todos. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 10. E quando o faraó se hubo acercado, os hijos de Israel alçaram seus olhos, e é aqui que os egípcios veniam tras ellos. Por lo que os hijos de Israel temieron em gran maneira e clamaram a Jeová. Hasta aí, bem. Medo tenho todos os dias. E clamar a Deus, intento fazer todos os dias. Bem. Pero aí viene lo que ellos dijeron a Moisés. Versículo 11. E dijeron a Moisés: "Não havia sepulcros no Egipto, que nos ha sacado para que morramos em el desierto. Depois de muerto, pode poner-me donde quiera. Porque has hecho assim com nosotros, que nos has sacado del Egipto." Por que insiste isto, Moisés?
É melhor morrer allí porque há cuevas, há cemitérios, há sepulcros. Versículo 12. Não é esto que te hablamos em el Egipto, dizendo: déjanos servir a los egípcios, porque melhor nos fuera servir a los egípcios que morir nosotros en el desierto. Esto es fuerte, hermano. Uno está tão aferrado ao passado, apegado ao passado, que prefere ser escravo aqui, que vivir uma liberdade com Deus no futuro. Eu sempre imaginei este pueblo, e às vezes tenho rabia, e às vezes tenho alegria, mas é um misto de rabia e de alegria com este pueblo. Preferiram ser escravos, porque não queriam soltar o passado. Quando Deus estava dizendo a eles: avancem, caminem, pero há gigantes, há problemas. O Senhor disse: caminem, porque eu estarei com vocês. Vou pelear suas batalhas. Bendito seja o nome de Jesus. Não avançar significa que não estamos vivendo o que Deus tem para cada um de nós. Esta é a realidade. Quando não avançamos, estamos atrapados a las lutas. E isto é um cambio de pensamento, é um cambio de perspectiva. Porque não é o sítio, não é onde tu estás, que vai dizer como é tu futuro. São tus atitudes delante de Deus. Porque o sítio onde estou não está condicionado a las bendiciones de Deus. Eu que tenho a bendição e promessa de Deus em minha vida, em minha casa, em minha família. Então, onde tu estés, há bendição de Deus para ti, há cuidado de Deus para ti, há futuro hermoso de Deus para tu vida. Levanta tus manos al cielo si tu quieres e reciba de Deus esperança e aliento para tu vida e para tu família e para tu casa em geral. Aleluia. Não sei o que te detiene esta manhã. Não sei o que te impide de avançar. Pero escute-me bem. Eu tampouco sei qual é tu mar rojo ou vermelho. Não sei se diz assim. Rojo. Não sei qual é tu mar rojo. Eu sei o meu. Pero Deus pode te ajudar esta manhã a cruzar este mar rojo em nome de Jesus. Quantos lo creem, quantos recebem esta palavra, aleluia. Quando avançamos no propósito de Deus, aunque vienen lutas, aunque vienen dificuldades, problemas, irmã Janira, pero quando estamos em la voluntad de Deus, há bendição, há gozo e há presença de Deus. É óbvio que há dias que despertamos e a mulher mira dizendo: berrito. Pero há dias também, Samuel, que eu desperto e ela diz: menino, ¿ve? E eu sei que é mentira. Pero aí estou, meu amor, creyendo. Mais 2 meses vamos cumprir 19 anos juntos. Glória a Deus! Juntos 23 anos. Imagine-se, faina. Oh, que beleza. Pero já vivimos um montão de coisas. Um montão de coisas. Eu me acuerdo quando conversávamos em nosso noviazgo. E eu dizia: Deus tem um plano comigo em el ministério. Não. Eu disse: vale. Nunca peleei. Quedava triste, óbvio, mas nunca. E te digo, Deus nos levará muito lejos de casa. Não. Estamos lejos. Glória a Deus. Não necessito ver minha suegra. Está gravando. A los dois. Pero seguimos, irmãos. Confiado que minha vida e de minha família está em las manos de Deus. Não sei o que vai passar amanhã, irmã Alberto. Não, pastor, amanhã é lunes. Sim.
puedo acostarme hoy y ya. Terminei minha carreira na terra. É assim, ou não? Ou não? É isso. Pero onde quer que seja mi futuro, eu estou seguro que está em las manos de Deus. De minha família, de mis hijas, na mão de Deus. De mis viejos que estão em Brasil, na mão de Deus. Eu não tenho o controle de nada. De nada. Nem de lo que vou comer. Porque há dias que sou um niño. Niño não tem gosto. E há dias que sou um viejito. Tampouco viejito tem gosto. Então, nem o controle de lo que vou fazer. Me arreglo para vir à igreja. Paro, digo, delante de ella e digo, como estou? Malo. Vuelvo. Cambiar a roupa. Já está. E sou feliz. Porque não me preocupo com tonterias. Eu miro o futuro. Glória a Deus. Quando estamos com Deus, em el propósito de Deus, temos sua ajuda. Há algo que está escrito na palavra que me encanta. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Eu não sei quem escreveu Hebreus, mas foi um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Pero ele disse: "Sea vuestras costumbres sem avarícias, contentos com o que teneis agora, porque ele dijo, quem é ele? Jeová, não te desampararei, nem te deixarei." De maneira que podemos dizer confiadamente, versículo 6, "El Senhor es mi ayudador, não temerei lo que me pueda hacer el hombre." Já está. Não é fácil. Há dias que temo. Há dias que sigo temendo. Outro dia, sigo temendo. Já está. Sou homem, débil, frágil. Pero eu sei que mi Redentor vive e reina por los siglos e los siglos. Já está. Já está. O inimigo é experto em fazer artimanha. Pero é um tonto. Porque ele pensa que hace suas artimanhas e oculta, pero ele oculta de nós, de Deus nadie. Então, tranquilo. Solo chega se o Senhor permite. Se tu estás na voluntade de Deus, Ele te guardará. Em nome de Jesus. Vuelva a dizer, o grande desafio é avançar sem mirar o passado. O secreto para avançar, para progressar, é a confiança em Deus e em suas promessas. Confiar e depender completamente de Deus nos traz paz, alegria. E alegria quando pensamos em nosso futuro. Eu já disse aqui a los hermanos em um culto de la família. Passou isto com minha casa, com minha família em geral. Meu padre, quando saiu de seu emprego secular e foi ao ministério, vivi 100% da igreja. Meu abuelo, que meu padre foi a um sítio muito difícil. Estes finales de los 80, imagínense. Meu abuelo, seu padre, disse: "¿Qué vas a hacer de tu vida? Eres tonto. Como tu sales de aquí com estes 4 niños?" E o que meu abuelo disse não foi por maldade. Preocupação de um abuelo com seus netos. Óbvio. ¿Qué vas a hacer? Qual futuro tendrá estes 4 niños? Se o sítio que tu vas nem escola há. E meu padre sorriendo, pero passam os anos, depois ele me disse: "El coração, óbvio, pero sorriendo, papá, não se preocupe, porque o futuro de mis hijos, de tus nietos, já está nas mãos de Deus." Não se murió ninguno. Murió minha irmã, pero Jesús se ressuscitou, como os irmãos já sabem na história. Pero é fácil dizer essas coisas? Não, pastor, é fácil. Glória a Deus. Para mim não é fácil. É difícil entender e viver o propósito de Deus. É muito romântico quando recebemos algo. Pero viver e entender não é fácil. Não, pastor, para mim é perfeito.
tú eres diferente de 1 millón de personas. Siempre queremos poner el Señor en una silla, final de la tarde, con un cafecito, y decir: Señor, ¿por qué? ¿No había otro? ¿O estás jugando conmigo, Padre? Y el Señor: no, es usted mismo, ya está. ¿Y cómo será? No te preocupes, yo tengo todo arreglado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está la clave. Todos los días, cuando buscamos a Dios, recibimos una vacuna de aliento. Todos los días. Hay días que está como el móvil. 1% ya se acabando. Ahí llega la vacuna de Dios. Pastor, ¿y esta vacuna llegará a 100%? Nem sempre. Às vezes é só um respiro para seguir caminhando. Não é assim comigo, pastor. Glória a Deus, comigo é. Já te adelanto, chegará tu dia. Há dias que o Senhor solo é um destello de aliento. Há dias que Ele... Porque tu bendecirás a outros. É assim de fácil. Somos família. Jesus tinha 12 companheiros, discípulos, ou não? Um traicionou. Jesus. Não estou falando de outra pessoa. O maestro. E tinha alguns que eram um pouco fainosos, ou não? Mira os evangelhos como são escritos. Quando uno vai a decir Mateus, Marcos, Lucas, em el arresto de Jesus, que diz? E uno rompió la oreja, não é assim? Pero como põe Juan? Pedro rompió la oreja. Todo bem arregladito. Não, vamos pôr as coisas claras. Foi Pedro que rompió. Os 3 primeiros disseram: não, alguém rompió. Pero Juan dijo: alguém não, o próprio Pedro. As coisas como são. Assim, são detalhes. Perciba os detalhes da palavra. Nadie tem vida fácil, pero nadie está mirando ao passado. Quem quer progressar, mira hacia o futuro. Confiar e depender nos traz paz. Pero confiar e depender de Deus. Porque sabemos que Deus tem o controle de tudo. E aqui concluo com essa história bíblica. Um grande exemplo em la Bíblia é a mulher de Lot. Quantos conhecem esta senhora? Personalmente você não vai conhecer, mas na Bíblia. É interessante que de tantas mulheres na Bíblia, qual foi a que Jesus disse? Recuerden, solo de ella. Vê as mulheres? Onde está isso, pastor? Na palavra. São Lucas capítulo 17, versículo 32. Mira o que está escrito. Por favor, chicos. 17 e 32. Acordaos de la mujer de Lot. Esto foi o maestro Jesús. A história é muito interessante. Deus enviou. Esta história está em Gênesis capítulo 19. Deus enviou 2 ángeles para rescatar sua família de la destrucción que venía para Sodoma e Gomorra. Hasta aí tudo bem. Pero lo que me encanta es esto. El Señor dijo a los ángeles: diga a ellos una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? No mire hacia atrás. Solamente esto. Pasan los años, muchos años. Jesús en la tierra, ya hombre, hablando de la venida suya final, dice, hermana Alicia, recuerde, es algo, hermana Sarbia, que quedó marcado en la historia. Y la única enseñanza o instrucción fue, no mire hacia atrás. Versículo 17 del capítulo 19 de Génesis, por favor. Dice la palabra, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escápate por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escápate al monte.
no sea que perezca. No mire hacia atrás. La esposa de Lot miró hacia atrás. La esposa de Lot miró hacia atrás. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Escute-me bem. O próprio Deus chegando a tu casa esta tarde dizendo: não mire hacia atrás. O que tu harias? Não, pastor, eu não miro. Esta mulher talvez pensou o mesmo. E mirou. Vê como são difíceis as coisas. Pastor, estás poniendo as coisas complicadas. Não, estou traindo a realidade da vida. Porque às vezes imaginamos um mundo muito hermoso e colorido. Pero este mundo hermoso e colorido é a vontade de Deus. E quando não estamos? É faena e incolor e oscuro e já está. Porque não é que não vamos ter dificuldades na vida. Não, há dificuldade, há lutas, pero há presença de Deus, há aliento de Deus em meio de las lutas. A mulher mirou hacia atrás. A esposa de Job mirou a cidade de Sodoma em llamas, sendo destruída. Aferrada ao passado, ela não estava preparada para abandoná-lo completamente. Has mirado hacia atrás? Estamos mirando hacia atrás para o pecado, mientras intentamos seguir a Deus. Não, Senhor, eu quero ser tu voluntad. Não, Senhor, eu quero ser tu. E não avança. E não avança. Não será possível progressar com Deus mientras lleves partes de tu passado. Jesus disse que nadie puede servir a dos senhores. Esta história na Bíblia é muito interessante e nos proporciona um grande aprendizagem. A vida que esta senhora vivia estava queimando, ardendo, destroçada. Se acabou. A Bíblia disse que ela saiu, pero mirou hacia atrás. Mirou o passado. E quando ela mira hacia atrás, se convierte em uma estátua de sal. Esta poderia ser a melhor associação que temos. Uma mulher que mirou hacia atrás e quedou uma estátua e já está. Ela quedou calcificada. Pero a enseñança vai mais allá que isto. Ela quedou atrapada em um lugar donde solo se suponia que devia estar de caminho ou de passo. Às vezes queremos nos quedar atrapados ou parados ou quietos em pensamentos que não construem nada para nosso futuro. São planos que Deus já disse: não, eu tenho algo melhor para ti. Eu tenho algo muito, pero muito especial. A enseñança é muito mais que uma senhora que quedou mirando hacia atrás e quedou uma estátua de sal. A enseñança é mais allá que isso. Deus já tinha todo bajo controle. Deus tinha um futuro para ela. Deus tinha um plano para ela. Deus tinha um propósito para ela. Deus tinha uma provisão para ela. Pero todo estava em el futuro. É forte, não? Por lo menos para mim é. Ela queria o que estava atrás. Ela queria viver uma vida que estava atrás. Ela queria o que estava deixando. E não quis viver o que Deus tinha planeado para ela. E às vezes somos assim, irmão. E podemos ser assim. Especialmente quando temos um passado roto. Coisas que nos dañaram em el passado. Às vezes, estas coisas del passado que não nos leva a nenhum sítio. É mais reconfortante
que la libertad del futuro con Dios. Dios tiene, escúcheme bien, y aquí concluyo. Dios tiene para usted algo muy especial. Mire para el futuro. Mire lo que Dios tiene para tu futuro. Aquí está. Dios tiene plan, propósito, provisión y futuro. Diga conmigo fuerte. Dios tiene. Pero fuerte, só una. Y vamos a quedarse aquí comiendo y ya está. Dios tiene para mi vida un plan, un propósito, provisión y futuro. Aplauda al Señor. Gloria a Dios. Fuerte. Cierra tus ojos, así como estás. Oh, gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, tú estás con nosotros. Y sé que aunque Porque no pase importa la por el temporada, fuego no me estás con quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque hay oscuridad, con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provee y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes el pecado, y en la nube seremos arrebatados, cara a cara nos veremos. Yo no temeré, Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil. ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada.